salve galera! Vamos iniciar o nosso estudo agora a respeito de um tema muito importante, chamado o paradigma do cliente na gestão pública. Apesar desse nome parecer um pouco estranho, o assunto é bem legal, bem tranquilo. Eu quero te mostrar com detalhes necessários para você gabaritar qualquer questão desse assunto. Beleza? Vamos lá comigo, ó. O paradigma do cliente na gestão pública. Vamos entender o que é essa palavra aqui, paradigma, porque já dá um bloqueio, né? Na verdade, o paradigma é um ponto de vista aplicado em um determinado momento que é julgado como correto. Nós não aceitamos outra ideia porque aquela ideia é a certa. Portanto, é uma ideia paradigmática. Vamos tentar exemplificar isso. Para passar em concurso público e tomar posse num cargo público, você precisa ficar numa boa colocação e ser convocado. Beleza. Mas para chegar até aí, você precisa estudar. E para estudar, tem uma coisa que o concurseiro não pode abandonar. É fazer questões. Fazer questões é a parte mais importante da aplicação do estudo do indivíduo. É dessa forma que ele vai conseguir visualizar o que vem na prova. Então, fazer questões eu não consigo substituir por outra ferramenta. O concurseiro obrigatoriamente tem que fazer questões. Portanto, eu posso dizer que isso é um paradigma na preparação de concurso público. Assim, traduzindo para cá, lista de tratamento do cliente na gestão pública. Então, eu quero te mostrar como a gestão pública tratou o cliente, chamado usuário do serviço público, dentro da administração. Ele inserido na sociedade. Beleza? Então, vamos compreender uma coisa? No Brasil, foram adotados 3 modelos. Assim, a gente começa o nosso primeiro tópico. Modelos de administração pública. Eu vou mostrar para você a evolução do pensamento, a evolução das ideias paradigmáticas. Beleza? Então, olha só. O Brasil começa, então, a ser administrado, pautado em um modelo chamado modelo patrimonial. Nesse modelo, existia a figura de um governante que era considerado soberano. Era ele que mandava e desmandava. Nenhuma outra pessoa tinha poder. Apenas ele era aceito para governar. Beleza? O aparelho do Estado era uma extensão do poder desse soberano. O público e o privado naquela época não existia. Ele não distinguia isso. Tudo pertencia ao soberano. Beleza? Ele, por exemplo, os cargos públicos, que a gente diz públicos, mas na época eram cargos, né, para pessoas que ele gostava, para seus familiares. Então, nessa época, os cargos eram chamados de sinecúrias e prebendas. Significavam cargos de alto escalão que ganhavam bastante, mas trabalhavam pouco. Né? Isso aí era bacana na época. Era ele que tinha esse poder e ele distribuía da melhor forma, que ele considerava melhor. Tá? Então, olha só, 3 características marcaram muito o período patrimonial: corrupção, nepotismo e clientelismo. O clientelismo nada mais é que trocar favores, troca uma riqueza por outra. Tá? Então, quando eu falo do modelo patrimonial, a visão daquela época de tratamento do usuário era feita de qualquer maneira. O indivíduo pagava o imposto e o soberano pegava para ele. Beleza? Só que isso não durou muito tempo. Depois de 1930, surge o chamado modelo burocrático. A burocracia, ela tenta romper com o modelo anterior, romper com o patrimonialismo. A burocracia surge, então, para agora separar o que é público e o que é privado. Profissionalizar a gestão pública, trazendo agora servidores, pessoas que eram especialistas, trazendo uma estrutura de cargos e salários, fazendo com que o indivíduo que trabalhasse muito tempo pudesse se aposentar. Assim, eu comecei agora a estruturar a administração. O modelo burocrático, então, ele é um modelo pautado na eficiência. Portanto, ele é um modelo muito bom. A burocracia, a gente fala, né, socialmente, que burocracia é algo ruim. É muito burocrático. Aí tu já entende o quê? Que é ruim. Na verdade, se aquele local ele é burocrático, ele tende a ser rápido, porque ele obedece tudo que está escrito nas suas características positivas. Ocorre que, quando eu aplico essas características, podem ocorrer situações indesejadas. Essas situações indesejadas são as chamadas disfunções. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Uma característica bacana para diferenciar o público do privado é criar leis e normas para definir o que deve ser feito. Portanto, leis e normas é uma característica da burocracia.
Só que o apego excessivo às leis e normas enrijece a administração, fazendo com que o indivíduo não seja flexível às mudanças do ambiente e nem seja criativo. Eu só faço isso e acabou. Então, olha só, você tem a burocracia de um lado, a disfunção do outro. Beleza? Esse modelo burocrático começou a fazer com que o indivíduo percebesse que o usuário do serviço público pagava para que a máquina funcionasse. Então, ele via o usuário do serviço público como um mero financiador da atividade administrativa. A ideia era fazer com que a atividade administrativa funcionasse de uma forma que atendesse os interesses da própria administração. Beleza? Ocorre que o modelo burocrático ele não foi tão bem aceito com o tempo. Surgiram algumas crises no Brasil e colocaram culpa nesse modelo que tem 3 características importantíssimas. FIP, olha o mnemônicozinho para você lembrar das características da burocracia. Formalismo, impessoalidade e profissionalismo. Apesar dessas 3 características serem boas e marcantes, a burocracia chega num determinado momento e deve ser substituída. Substituída por qual modelo? O modelo gerencial. O gerencialismo surge no Brasil como uma forma de tirar aquele modelo enrijecido, apegado nas normas, centralizado, muito hierarquizado. Então ele tenta agora adotar um modelo da gestão privada que dava tão certo e trazia tão bons resultados para as empresas no mercado. Então, nós vamos para o próximo assunto aqui e vamos falar sobre esse modelo gerencial. Ou seja, o usuário do serviço público agora, ele não é apenas agora um financiador da atividade do Estado. A gente deve pautar esse modelo gerencial numa visão da gestão privada. E como a gestão privada cuida do seu cliente? Cara, só falta colocar numa rede e balançar. Vem para cá na minha empresa, né? Aqui eu vou te dar um cafezinho, aqui vai ter refrigerante, tem comida fitness e não sei o que, tem tapioca. Tem umas empresas aqui na minha cidade que é assim, eles atendem o cliente da melhor maneira. Então, olha só, se a gestão pública estava indo tão mal com os modelos anteriores, e a gente precisava adotar um modelo que desse certo, por que não adotar o modelo da gestão privada, que era voltada para o cliente? Agora, a orientação muda na gestão pública. A gente adota um novo modelo, pautado agora ao atendimento do cidadão. Atender a todos com muita qualidade. Então, eu quero só que você visualize um pouquinho antes. Patrimonial, burocrático e gerencial, apesar de nós estarmos vivendo um modelo gerencial nos dias de hoje, esses 3 modelos, ele ainda existem simultaneamente, tá? Nós temos ainda características dos modelos anteriores. Como eu falei aqui que no patrimonialismo, a característica marcante é a corrupção. Existe corrupção nos dias de hoje? Existe, não existe pouco, não existe muito. É característica desse modelo, tá? Existem leis e normas que são criadas para dar parâmetros à atuação da administração pública? Com certeza, isso é uma característica do modelo burocrático. Só que nós flexibilizamos, a administração pública flexibiliza as atividades. E isso aí é uma característica do modelo gerencial. Beleza. Isso para o paradigma do cliente na gestão pública, é importante que você visualize que desde o início, o cliente ou o usuário do serviço público era tratado de uma maneira. E aí foi evoluindo. E ele foi sendo melhor compreendido e melhor atendido. Beleza? Então, olha só. O modelo gerencial, então, é pautado na gestão privada, trazendo características dessa gestão para a pública. Mas é importante entender uma coisa. O que é público nunca deixará de ser público. Então, sem deixar a natureza pública prevalecer. Tá bom? Apesar de eu pegar modos técnicas e ferramentas da gestão privada e colocar na pública, eu tenho que adaptar a realidade, porque o que é público sempre será público. Isso é importante pra caramba. Tá bom? Então, olha só. Outras características do modelo gerencial é que o foco agora não é mais em como as coisas são feitas. Agora o foco passa a ser no resultado. É um foco no cliente. E esse cliente é o que a gente chama ele de cidadão. O cidadão é o indivíduo que está na sociedade sem distinção de raça, de cor, de etnia, né, de nenhuma concepção religiosa e nem mesmo de condições financeiras. Os cidadãos são todos,
sem distinções, tá bom? Olha só, outra característica do modelo gerencial, a descentralização, a horizontalização, que se chama downsizing. Horizontalizar é diminuir o nível de chefe, ou seja, eu tenho muito chefe na minha organização. Eu tenho uma estrutura hierarquizada. O chefe tem outro chefe, tem mais um chefe, aí depois vem a orelha seca, que está lá embaixo. O que a gente faz numa horizontalização? A gente achata a estrutura e deixa menos chefes. Assim a gente consegue gerir melhor os recursos sem ter que ficar pedindo autorização de um para o outro e a comunicação acaba demorando demais. Tá? Horizontaliza. O modelo gerencial visa a flexibilidade, o uso de indicadores, o uso do contrato de gestão. Coloca aqui, ó, indicadores, o uso do contrato de gestão. O gerencial é pautado na eficiência, eficácia e efetividade. É importante que você visualize que o controle agora na gestão gerencial é pautado nos resultados, é um controle finalístico. Eu me preocupo com o que é entregue para o cidadão. Beleza? Olha só, eu posso chamar esse controle de controle a posteriori, porque ele ocorre depois das coisas acontecerem. Fechou? Beleza? Então, olha só, na visão paradigmática, você tem aqui, ó, o usuário do serviço público sendo tratado de qualquer jeito pelo modelo patrimonial, na burocracia como um mero financiador da atividade estatal, porque na burocracia eu não me preocupava com o usuário, eu me preocupava como a administração iria funcionar. Por isso que eu estava separando o público do privado, tá bom? Agora, no modelo gerencial, não. A atenção é voltada para o cliente cidadão. Então, para você visualizar aqui, eu quero que você identifique, pode ser que apareça em alguma questão, a respeito sobre as mudanças que ocorreram na gestão burocrática para a gestão gerencial, tá bom? Então, olha só, o que está de azul é o que existe lá na burocracia, e o que está em pretinho aqui foi o que alterou, tá bom? Então, vamos lá? Então, as mudanças que ocorreram na passagem da visão burocrática para gerencial o controle antes era no processo e agora é no resultado. Então eu tinha uma orientação para o meio, ou seja, em como as coisas eram feitas. E agora no gerencial eu tenho uma orientação para o fim, ou seja, para a atividade mais importante da administração, porque é ela que o usuário do serviço público quer, tá bom? A gente deixa de ser rígido e passa a ser flexível, criativo, se adequando às necessidades do usuário do serviço público. A figura do chefe cai porque a gente agora tem líderes. A gente não precisa ter chefe do chefe do chefe do chefe. A gente horizontaliza, usa a ferramenta chamada downsizing. O downsizing, então, é um achatamento. Ele traz uma flexibilidade maior à estrutura, tá? Trazendo aqui novos líderes. O treinamento que antes era eventual, eu treino quando surge uma lei nova que exige determinada atividade. Agora não. Como a gente vive uma situação de muitas mudanças e a necessidade do usuário também ela é diversa, ela é múltipla, o treinamento agora passa a ser contínuo. No modelo burocrático, a cultura era do emprego estável. Eu entrava no emprego e não queria mais sair dele. Agora nós temos uma cultura do emprego transitório. Eu vou te dar um exemplo. Você, se tomar posse num determinado cargo público, você obrigatoriamente vai ficar nesse cargo para o resto da vida? Não. Você pode fazer outro concurso. Você pode, de repente, pedir exoneração e ir trabalhar no que você quiser. Então, hoje nós temos uma cultura de um emprego transitório. Não existe ali a estabilidade da obrigação de se manter ali, tá bom? Então a gente tem a cultura do emprego estável que era na burocracia e passa agora para o emprego transitório. Você fica no tempo que você quiser, tá? Antes existia uma desconfiança, por isso que é criado tanta lei na burocracia para controlar a atuação do administrador. E agora a confiança passa a ser uma confiança limitada. A gente confia no gestor público. A gente confia que ele está fazendo o melhor para a sociedade. Então, ao invés de controlar todos os seus atos, a gente controla apenas alguns. E a gente não olha como ele fez. A gente olha para o que ele entregou. É muito mais importante o fim
do que o meio. Beleza pura? Agora olha só, tem coisas que permaneceram. Duas coisas importantes para a sua prova. Que veio da burocracia e se mantém ainda no modelo gerencial, que é a meritocracia e a impessoalidade. A meritocracia, a gente valorizar aquele que tem o mérito. Por exemplo, um concurso público, nós convocamos aqueles que ficaram nas melhores posições. É a meritocracia. E a impessoalidade. A gente não oferece cargo público para todo mundo. A gente faz uma seleção em que não há privilégios, garantindo assim o grau de impessoalidade. Tá bom? Beleza? Então, olha só, é importante que você compreenda essas diferenças e assim como entender a meritocracia e a impessoalidade eram da burocracia, mas permaneceram no modelo gerencial. Tratar hoje o usuário no serviço público possui todas essas. Não arreda daí e já dá o clique.